Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais uma resolução. E dessa vez foi dúvida de um inscrito no nosso canal. O seguidor ele falou o seguinte há 5 horas atrás. Professor, solta a questão de número 71 do código 37. Fala sobre uma partícula entre dois condutores. Fiz ela usando a mão direita, mas errei e fiquei com dúvida. Abraços. Coloquei aqui, vou tentar arrumar um tempinho no fim de semana para te dar essa força, Alisson. E não é que antes do fim de semana começar eu consegui arranjar um tempinho? Então vamos lá, vamos resolver essa questão agora. Bem, eu peguei aqui outro código diferente daquele que o Alisson comentou, mas o que importa é o conteúdo, beleza? Então vamos para o enunciado. A questão diz o seguinte, a figura a seguir representa dois condutores longos, retilíneos e diâmetros desprezíveis que estão no vácuo e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, em sentidos contrários, adotando o sentido convencional da corrente elétrica. Partículas alfa, compostas de 2 prótons e 2 nêutrons, são arremessadas com velocidade inicial não nula em uma trajetória. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, pessoal. Muita gente já começou a ficar com medo da questão quando leu isso aqui. É de conhecimento de todo mundo que nesse ano, especificamente nessa prova, a Escola de Especialistas inovou trazendo conteúdo de física moderna. Quando a questão colocou aqui partículas alfa, tenho certeza que teve gente que já tremeu na base pensando que estava tratando de física moderna. Entretanto não, galera. A gente vai ver que foi utilizado aqui o termo partículas alfa e já bem detalhado aqui, ó, que eram 2 prótons e 2 nêutrons. Vocês vão saber que os nêutrons têm carga neutra e os prótons têm carga positiva. Ele poderia ter dito aqui uma partícula carregada positivamente, mas ele fez isso talvez para amedrontar você pensando que já era uma questão de física moderna, o que não é. Então a questão dizia que essas partículas alfa são arremessadas com velocidade inicial não nula em uma trajetória inicialmente retilínea, equidistante e coplanar aos condutores conforme a figura abaixo. Então o que a gente tem aqui? Ó? Temos o condutor da esquerda e o condutor da direita. No da esquerda nós temos uma corrente para baixo e no da direita temos a corrente com a mesma intensidade, só que para cima. E a partícula alfa aqui, ó, a fonte de partículas alfa faz com que sejam ejetados aqui nesse sentido, com essa velocidade, partículas alfa, ou seja, partículas positivas. Nessas condições, a força magnética sobre as partículas, logo após essas saírem da fonte, terá direção perpendicular à trajetória retilínea inicial de v, ou seja, dessa velocidade v, e em sentido. E ele dá as seguintes opções aqui. Bem, essa questão pergunta sobre a força magnética sobre essas partículas que são ejetadas aqui da fonte de partículas alfa, certo? Então a gente já sabe que aqui teremos aqui uma partícula positiva, de carga positiva, tranquilo, e ela inicialmente está acelerada para cima. E a gente começa a matar a questão com essa figura aqui em cima, onde nós temos demonstrado aqui a regra da mão direita aplicada a um fio condutor com uma corrente elétrica. A partir da definição do sentido da corrente elétrica, nós teremos condição de mensurar como se dará as linhas de campo magnético ao redor daquele fio. Basicamente, galera, a gente vê aqui, ó, vamos pegar esse caso aqui da direita, que temos aqui o fio com a corrente para cima. Nós pegamos a nossa mão direita, o polegar terá o mesmo sentido da corrente elétrica, ou seja, para cima. E aí nós vamos pegar o fio com os outros dedos e abraçar este fio, digamos assim, com o movimento dos nossos outros dedos, dando a ideia de como será o campo magnético, certo? Conforme a gente vê nessa figura. E aí vocês já devem ter aprendido que quando chega aqui, por exemplo, no plano que a gente está utilizando aqui, que seria do papel ou da tela do computador, nós temos aqui, ó, esse sinal de X que é como se fosse a parte de trás de uma flecha que está furando o nosso plano, indo para dentro da folha ou da tela do computador. E do outro lado nós temos aqui dando a volta, é como se tivesse agora o campo magnético furando, só que vindo em nossa direção, como se fosse a ponta dessa flecha. Beleza? Então vocês já estão agora sabendo sobre esses sinais arbitrados para a gente interpretar como que será a direção e o sentido do campo magnético, beleza? Então, só para a gente finalizar esse entendimento, olha só o que acontece aqui no outro caso. Aqui nós temos a corrente elétrica para baixo, então novamente o polegar da nossa mão direita estará sendo igual a esse movimento da corrente elétrica, ou seja, o polegar apontando para baixo agora, fará com que nós tenhamos agora uma outra forma de abraçar aqui os dedos. Então agora teremos, ó, esse outro sentido aqui, ó, se formando. E aí a gente vai ver o seguinte, que agora nesse caso,
o lado aqui da esquerda, ele está tendo a indicação da parte de trás da flecha, com esse xizinho, dizendo que o campo magnético ele está entrando na folha, entrando na tela do computador, e do outro lado, nós teremos aqui como se fosse ele saindo do computador, da tela do computador, saindo em nossa direção. Tranquilo, galera? Então a gente vai aplicar agora isso exatamente aqui no caso dos condutores 1 e 2 da questão, que são exatamente os mesmos aqui definidos. Então eu posso dizer, quer ver? Eu vou até facilitar essa situação. Eu coloquei aqui em cima, ó, a fonte de partículas alfa entre esses dois fios, como se eu tivesse aqui esses condutores representados aqui, já com a regra da mão direita muito bem definida. O que a gente percebe aqui? Que nós temos aqui, ó, chegando aqui nessa região onde está passando a partícula alfa, com essa velocidade para cima, nós temos que aqui terá dois campos gerados no mesmo sentido, como se tivesse vindo de dentro da tela do computador em nossa direção, como se fosse uma flecha que vai nos atingir. Ou seja, o campo magnético nessa região onde a partícula alfa está passando, ela tem o sentido voltado para cá, para nós. Pessoal, com isso ficou claro para vocês como que se gera o campo magnético a partir desse fio condutor nessa situação e como que ele se comporta na região próxima de onde essa partícula alfa está? E para finalizar definitivamente a questão, nós aplicaremos agora a regra da mão direita para a força magnética de Lorentz. Teremos basicamente, nessa representação, o dedo indicador representando a velocidade da partícula que está sendo exposta ao campo magnético. O campo magnético será representado pelo dedo médio, aqui mostrado nessa figura, e por último, o polegar vai informar qual será a força magnética. A gente reparará que haverá um ângulo de 90 graus em cada um desses casos, ou seja, teremos aqui 90 graus para essas representações de cada um dos dedos, ok? E aí a gente vê aqui exatamente o que eu falei, ó. Temos aqui o sentido da velocidade da carga da partícula positiva, aqui em V para cima. Temos aqui mostrando exatamente aquela figura onde mostra que o campo magnético ele está furando a tela do computador ou furando no sentido de nos encontrar, como se fosse uma flecha que nos encontra. E por fim, isso vai levar necessariamente ao polegar, que indica qual o sentido da força magnética atuante, que a gente vê que nesse caso é para a direita. Com isso, galera, a gente já chegou à conclusão que queremos saber. Nessas condições, a força magnética sobre as partículas, logo após essas saírem da fonte, terá direção perpendicular à trajetória retilínea inicial de V e em sentido, vamos ver, letra A, ao condutor 1 virado para a esquerda? Não. Ao condutor 2 virado para a direita? Sim, exatamente. Letra B é a resposta dessa questão. E Alisson, não esquece de dar o retorno pra gente, se essa explicação foi capaz de sanar a sua dúvida. Valeu, irmão? Espero então vocês para a próxima questão. Um abraço. Se gostou, não deixe de dar like, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!